Boa noite. Já começou? Uhum. Boa noite, gente. Você sabe o que eu descobri? Que a Carol, a filhota daqui de casa, a filha do Márcio, e minha também, ela falou assim para mim, ela foi no canal do Facebook e tem 26 inscritos, gente. Vocês acreditam nisso? Você sabia? Sim, eu tenho. Eu não sabia. Você está inscrito? Eu não estou inscrito. O Márcio está inscrito, nem vai inscrito. Você está inscrito? Será? Não sei. Eu só sei que 26. Você recebe? Eu não recebo. Eu não estou inscrito. Então, até eu vou mudar o nome. Eu estava usando para outra coisa também, sabe? Mas eu vou mudar. Deixa só Então, gente, olha só. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, a gente realmente não começou gravando por uma necessidade de estar colocando na internet, de estar fazendo, mostrando, entrando na internet, né? Não foi isso. Nós começamos a gravar, a gente tinha pessoas no Rio, né? Tem até uma nos Estados Unidos. Um dia ela veio, participou, a Amanda. Na verdade, e aí, nós somos 48 no grupo. Não, mas inscritos, a gente só está. E aí, a gente nem sabe se é do grupo do ar, nem é do grupo. Mas eu só sei o seguinte, que, para minha surpresa, tem gente ouvindo, tem gente interessada pela nossa conversa, né? E o intuito aqui é a gente ajudar quem quer crescer, porque nós estamos querendo crescer. Né? Esses dias eu estava meio chateada, porque tem um grupo legal que podia estar aqui, você de repente não está, mas eu entendi de Deus que isso não faz a menor diferença, né? Porque aquele que tiver vai aprender, e aquele que quiser vai estar. Então, assim, e quem faz essas coisas é Deus, e assim, eu estou aqui por mim. Se for para alguém alcançar pelo YouTube, isso. Se for para alguém alcançar pelo YouTube, ele vai alcançar. Então, assim, essa coisa é por cada um de nós. Eu estou aqui por mim, eu quero aprender. Eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito estar falando também sobre as bênçãos que acontecem na minha vida. Então, assim, ter você aqui, Gustavo, é um prazer. Não está pulando carnaval, né? Oi? Não está pulando carnaval, né? Misericórdia. Olha, só Deus na tua vida, hein, Breno? Ainda não está. Deus me livre. Ei, mas assim, ter você aqui é um prazer. Essa semana eu falei, meu Deus, eu vou falar com o Gustavo. Eu não encontrei o horário, Gustavo, mais tarde, mais né? Depois a gente fala sobre isso. Mas assim, e aí a gente quer ouvir um pouquinho sobre você, né? Que você estava. A tua vida fez um reboliço, assim, de repente, né? Sim. E a gente viu a sua dor, a gente viu que você foi buscar né? Quem realmente tem alguma coisa para oferecer, que é Deus. E Deus acaba direcionando a gente. A nossa vontade, ela é um imã, né? O nosso desejo é um imã. Então, se eu quero crescer, eu vou atrair gente para me fazer crescer. Né? Sim. Então, você fala aí um pouquinho, Gustavo. Então, eu passei por um turbilhão de coisas que aconteceu, né? Na minha vida, no meu relacionamento. Sim. Enfim. Fui para aí, estive aí, fui acolhido, fui amado, fui assistido, fui compreendido e aprendi muita coisa boa. Eu tenho certeza que Deus ele começou a operar desde quando eu peguei o ônibus para ir para aí. Sim. E esse tempo que eu passei aí foi um tempo maravilhoso de aprendizado e, graças a Deus, eu continuo aprendendo, né?
Porque o nosso aprendizado é diariamente. Né? Essa busca tem que ser uma busca diária. É todo dia, né? São os dias comuns da nossa vida. Sim, sim, perfeitamente. Então, assim, né, eu tenho sentido o poder de Deus, assim, Deus operando de uma forma tremenda, sabe? Esse Deus, ele é maravilhoso. Ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Até mesmo porque ele já está lá na frente, né? Ele está muito lá na frente. Gustavo. E, assim, isso é que me conforta, né? Saber que ele está na situação, e ainda mais agora, que ele está conduzindo tudo, né? Eu tenho sentido isso. E as coisas estão indo para o seu devido lugar, as coisas estão começando a se normalizar, né? Mas ainda não é o tempo. O tempo é dele, né? E é nele que eu vou... O tempo é a gente estar pronto, né? Sim, sim. Rapidinho, o tempo vai ser rapidinho. Se a gente demorar a se aprontar... Sim, né? O tempo é a gente estar pronto. É isso aí, exatamente isso aí. Você fez uma colocação, Rose, olha, maravilhosa. É isso aí. É a gente estar pronto. Isso. Porque ele já está pronto. Ele já está né? pronto. Ele já está pronto. E ele já aprontou tudo para a gente, né? Ele já fez o que tem que fazer. E eu vou te falar. A Carlinha também tem sido, assim, um instrumento de Deus assim, na minha vida também. Carlinha tem vindo para cá. Às vezes, né, ela vem resolver algumas situações. Ela vem resolver algumas situações dela. E aí eu tenho conversado bastante com a Carlinha. E a gente tem conversado das coisas de Deus, assim, quando a gente para conversar, aí a gente fica. Eu falo, Carlinha, tá ficando tarde, você tem que ir embora. Ela, não, as coisas de Deus é assim mesmo, eu vou ficar, vamos embora. E a gente conversa, e aí tem aquela troca maravilhosa, né? Sim. E, assim, tem sido muito bom para mim também. Eu tenho aprendido bastante também, né? Conversando com a Carlinha. E tenho também, graças a Deus, né? Posso abençoá-la também, né? A gente está numa troca boa, entendeu? Eu tenho abençoado ela tem me abençoado. E uma coisa de Deus mesmo. Só Deus faz isso. E eu só tenho a agradecer a ele, né? Porque ele é maravilhoso, né? Sim. Que legal. Você está fazendo exercício, respiração, sou grato? Não tô, não, mas eu sou grato, tô. Sou grato. A respiração tá uma maravilha. Mas, assim, como a gente é canal, né? Nós somos todos canais, né? A gente precisa ser. Então, esse sou grato, ele faz uma diferença muito grande na nossa vida. Porque a gente acaba mudando a nossa energia. Energia significa espírito, para quem não sabe. A gente muda, né? A gente sai do patamar de coitadinho para se tornar abençoado. Sim. Porque só o abençoado é grato. E o coitadinho, ele não é grato. Por mais que ele diga assim, mas eu agradeço, você não é grato. Porque ele está no lugar de coitadinho, o coitadinho é que falta, né? Hoje, eu não sei se você viu lá no Desfrute, eu fiquei muito feliz, porque eu me levantei, assim, essa madrugada, e da mesma forma que eu me levantei a outra vez, que eu tenho que orar, né? Eu tenho que orar. E aí vim para cá e vim falar de uma coisa séria com Deus, e acabei brigando com ele, e ele me tirou a voz e saiu o livro O Grito de Deus, né? E aí, dessa vez, aconteceu a mesma coisa. Eu tive aquele ímpeto de vir orar, e tirei
a coberta de cima de mim e vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu estava no outro patamar, eu só queria agradecer, sabe? Assim, cheguei aqui, era como se eu tivesse chegado no trono, e aí eu comecei a glorificar o nome dele, eu comecei a dizer para ele que ele é maravilhoso na minha vida, não sei o quê. E aí essas cadeiras estavam bem uma frente para a outra. Elas estavam bem de frente para a outra. Quando eu olhei, eu sentei nessa cadeira e olhei para ele e falei, eu estou aqui sentada para falar com você. E conversei com ele como meu pai, mas eu estava muito feliz, tão feliz, ele falei, agradecer, eu falei para ele tudo que vai acontecer comigo, eu já sabia o que vai acontecer, e que ele preparou, eu estou muito grata, eu não sei o que. E aí eu falei, não, eu tenho que desenhar isso e colocar isso, depois dar uma olhada. Mas, assim, a gente vai exercitando essa prática, né, de sair do sistema, de sair daquela coisa do mais do mesmo, né? De ser o coitadinho. E tanto é que quando você ligou para mim, eu falei, isso é muito bom! Estavam chorando, arrasando. Eu falei, cara, isso é bom demais, né? Porque, assim, eu sabia que ali tinha uma oportunidade de bênção, né? É a mesma coisa, né? Perguntar para Jesus, por que esse cara está aleijado? Por que esse cara, né? Por que essa criança está aleijada? Quem pecou, o pai ou a mãe? Os pais dele pecaram, quem pecou? Ele falou, não tem nada a ver com isso, não. Ele está assim para ser manifestada a minha glória. Então, assim, quando a gente... E aí, nós que somos um pouco dele, é que a gente deve estar vivendo... Tem um cara que ele chama quarta dimensão, né? A gente tem que estar vivendo fora dessa dimensão. Fora desse patamar, né? E foi muito interessante quando eu cheguei aqui, que entrei na presença dele, eu já sabia que estava tudo pronto. Por isso eu comecei a agradecer e fui falando para ele tudo que ia acontecer e que ele tinha feito isso por mim, ainda sem fazer, sabe? Assim, não foi concretizado, mas eu tinha certeza que ele estava aqui. A presença dele, quando há a presença dele, não tem falta. Então, quando as pessoas vêm falando sobre falta, e elas vêm se tocando disso, eu estou sedento, eu estou precisando, eu não sei o quê, eu falo, uau, é a oportunidade para ser cheia da graça dele, do amor dele, né? E hoje a gente, acabei trazendo, estava falando com o Fred, hoje, semana passada, a gente falou sobre Paulo. E, assim, é interessante que eu falei, gente, a gente vai entrar na parte da alma. Porque, lembra disso, gente? Porque a gente está trabalhando na igreja primitiva. A gente está de olho na igreja primitiva. E a gente viu os quatro características da igreja primitiva. E aí, de repente, aí entrei na questão da alma, né? Como que a gente vai estudar isso, saber disso? Como que eu me torno um cristão parecido com a igreja primitiva, se eu não sei sobre alma, sobre espírito, sobre Deus, sobre Jesus, se eu não conheço isso? Então, e aí eu entendo que ele me trouxe isso. E a gente, semana passada, falou sobre Paulo, como escolheu algumas coisas. Cada um de nós vai escolher como viver na terra. O Thiago vai escolher como que ele vai ser canal de bênção. A Andréia vai escolher como que vai ser canal de bênção. Eu escolho, o Márcio escolhe. Além de ser canal de bênção, a gente vai escolher como que eu vou me comportar diante dos homens, diante das pessoas. E Paulo, ele na semana passada, ele falou, né, que ele se encontrava Você abriu, Gustavo? Está
dando microfone aqui, é isso? Oi? Está dando um ruído aqui. É porque está aberto o seu... Quando você for falar, você pode buscar. Cadê? Eu vou fechar. Sim. Bom. Tá bom. Se quiser falar, você abre. Quando você quiser falar, você abre. Mas aí você fala o que você quer falar, tá? Tá dando um ruído aqui. Ok, tá jóia. Beleza. Aí e aí Paulo falou, olha, eu escolhi estar entre vocês na fraqueza. Eu não vim como bam. Eu não vim como alguém que vai pregar, né? Como alguém, embora Paulo foi pregar, e pregar significa mensagem. Então, assim, na verdade, nós somos mensageiros. Quando a gente está falando, quando está pregando, eu não gosto da palavra pregador, nem pregar, porque dá aquela ideia de status, né? Ó, pregador, né? Cara, é o cara que vai trazer uma mensagem, pronto, entendeu? É só isso, né? Aí, não dá para ser mais que isso, não. Ele é muito grande para a gente estar se sentindo grande também. E aí, ele falou, olha, eu prefiro estar com vocês como os fracos, né? Para aprender, para crescer junto, né? E aí, uma coisa que ele escolheu foi estar como fraco, em temor, e temor não é medo, temor é aquilo que a gente falou de reverência, né? Eu reverencio o nosso rei, né? Então, eu vou numa postura de reverenciar ao Deus que eu sirvo. Né? Isso é temor, isso não é medo, não faz sentido as pessoas traduzirem isso como medo. E tremor. Eu me lembro que a primeira vez que eu li isso, em temor e tremor, eu falei, caraca, o cara está com muito medo. Ele está até tremendo. E eu falei, eu fiquei imaginando um cara totalmente, né? E aí, nossa, e quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, aí eu vi foi na época da teologia, da faculdade, e aí tremor significa abalado, mexido. Uhum. Então, quando você está na presença, quem é que pode estar na presença de uma majestade, de um rei, e não está mexido? Quem que pode estar normal? E Paulo trouxe isso, né? Então, assim, foi escolha de Paulo. Paulo era um julgador, porque Paulo matava os cristãos, lembram disso? Então, ele era um cara que julgava, você merece morrer, não sei o quê, tudo para fazer religioso. Quantos religiosos não matam as pessoas sem matar, né? Quantos? O carinha está lá crescendo, coitado, faz algumas coisas que, né? Mas está em crescimento, gente. Ele vai lá e pá! Você não pode fazer isso. Vai tomar banho. Né? Quem conhece os bastidores sabe muito bem que a coisa não funciona assim, né? E aí... Tem que aprender sem errar, né? Como se fosse possível. Tem que aprender sem errar, como se ninguém errasse, né? Não é possível, mas se pressupõe que é assim que tem que ser. Então, Paulo, ele escolheu isso. Ele escolheu alguns tipos de comportamento, porque ele sabia também quem ele é. E aí, dessa vez agora, ele me deu José, a história de José. A gente está falando de alma. Alma é vida. É a forma como eu vivo. Alma é aquilo que você tem no mais profundo, é o sopro da vida, né? E a gente, às vezes, como a gente vive muito nas aparências, a gente vive, não, eu procuro não viver. Estou falando sem coisa mesmo, porque não dá, né, gente? Não dá para ser mais do mesmo. É o que eu procuro. Pode ser até que eu, né? Mas eu procuro não viver. Eu procuro viver o máximo de verdade possível, porque a gente estava falando aqui, viver na mentira dá muito trabalho. É muito desgastante. É desgastante. Trair o marido. Não me livre. Né? Vou uma encrenca para mim, para quê? Né? Então, assim, outra coisa, eu estou satisfeito. Então, assim, e se não estiver satisfeito, a gente resolve para qual é e a gente fica satisfeito. Não pode ficar empurrando com a barriga. Então, assim, José, aí ele me traz a história de José. E José foi um cara muito interessante, porque ele era o preferido do pai, né, Jacó, e Jacó tinha 13 filhos, José tinha 12 irmãos,
E ele era o queridinho do papai. Oi? Quem é? Renato. Renato. Esse povo parou de pular carnaval, tá vindo aí, ó. Ué, fechou por quê? Ué? Ah, não, vai abrir. Aí demora um pouco. Oi, querido. Olá! Não quero a foto, não, quero ver você. Não vai aparecer. Já vai aparecer? Então, Renato, você está ouvindo? Meu amor! Tá sem áudio! Tá sem áudio. Tô aqui no teu portão aqui, um tempão aqui, e ninguém abre para mim. Já liguei para todo mundo aí. Ligou para todo mundo e não sai do carro para tocar no banheiro. Renatão. Eu vou... Fala, querido. Eu vou tocar a campainha para atrapalhar aí a gravação. Tô entrando. O seu celular? Era ele que saiu. Saiu. Quem saiu? E vai entrar. O Renato vai entrar. Eu acho que ele está aqui. Está aparecendo. Você já que pode tirar um pouquinho mais. Amor, chama esse aqui um pouquinho mais para cá. Peraí, gente, deixa eu só ver. Peraí, amor. Mais pra cá, pode. Chegar para lá, amor, não te aguento. Pronto. O Márcio tá igual aquele bêbado na igreja. Vocês já ouviram falar? Aqui é assim, gente. Aqui é coisa que não sabe mesmo. Aqui o bêbado que a obreira ia orar por ele, estava bêbado. Aí ela dizia assim, sai! Aí ele ia levantar para sair. Aí ela botava ele sentar de novo. Que comparação horrível, né? Então, gente, aí a gente estava falando de José, né? E aí Jacó tinha lá os 13 filhos dele, mas o queridinho era José. E aí ele eu vou tentar lembrar, né, da historinha aqui, eu anotei algumas coisas. E aí José, o que eu achei interessante é que, assim, eu não olhei direito, então, eu acho que Jacó já estava sem a mulher. Eu acho que o Jacó pode ter feito uma transferência, né? A gente, quando perde o cônjuge, aí, às vezes, a gente transfere o nosso amor, né? E, às vezes, é para o filho. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso aí, tá? Porém, tem gente que tem o filho, tem a esposa, mas ele realmente pega um e acha ele o preferido. Eu não sei se é isso, mas também não vem ao caso. Só que o filho preferido, ele se sente muito amado. Ele não só sabe... Tá aberto o portão? Tá aberto. Ele não só sabe na mente, na consciência, como ele sente o amor. Então, José era o cara, né? Ele era tranquilo, ele era muito amado. Ele sabia que ele era amado pelo pai dele. E ele, né, tinha o Deus dele, que a gente faz essa transferência. Tem gente que odeia, né, que não ama Deus, que não sabe se relacionar com Deus, que não aceita o amor de Deus. Aí a gente vai olhar, tem problema com o pai. Né? Então, a gente faz um pouco essa transferência, né? E aí José passou por algumas coisas na vida. A primeira coisa é que esses irmãos, ele teve 2 sonhos, eu estou só fazendo rapidinho. Ele teve 2 sonhos e o cara sonhou com o quê? Ele sonhou que os irmãos, que tinham uns peixes, gente, pode ser conjunto de, sei lá, de lenha, sei lá, de varas. De varas. E ele falava que esse negócio curvava para ele. E esses irmãos falaram, e aí ele teve, para piorar, teve outro sonho. E aí ele dizendo que o sol, que a lua, que a estrela curvava para ele também. Para piorar, né? E aí os irmãos, ele falou que esse cara está pensando que ele é o quê? O menor está se achando maior? Quantas vezes
a gente não vê isso na nossa sociedade e dentro das famílias. Né? Quando alguém começa a sobressair, a gente abaixa a bola deles. Né? Por quê? Porque quem abaixa a bola do outro, geralmente ele tem problema de autoestima. Ele não acredita nele, então o que ele faz? Ele caceta o outro para ele, né? Ele só vai ficar maior se ele diminuir o outro. Então, essas pessoas, seja na sociedade, seja na nossa família, quando quer sobressair, neguinho já fala, corta logo as asas, né? E aí aconteceu isso com o José. E aí, quando o José tem lá todo aquele sonho, os caras falam, tudo bem, meu bem? Aqui, ó, deixei aqui para você aparecer. Senta aqui. E aí, quanto tempo, né? Você quer pular carnaval? Vou lá no bloquinho. Vou lá no bloquinho. Ele veio no bloquinho. Vocês sabem que aqui, uns anos atrás, tinha o Carnaval de Cristo. Só tocava música religiosa, assim, sabe? Versão carnaval, né? Mas era uma coisa bem... O pessoal se divertia, né? O pessoal da igreja. Então, era um negócio mais comportado, obviamente. Né? Aí esse cara, aí ele pega e aí esses irmãos falam assim, vamos dar um jeito nele, que esse cara aí tá aparecendo demais, né? E aí jogaram ele dentro do poço, ó, Renato, se eu coisar aqui, o Renato tá aqui para me corrigir. Aí jogou ele dentro do poço, depois falou, não, vamos pegar uma grana com esse cara, vamos vender esse cara. Pegou a túnica do pai, que o pai tinha dado para ele, uma túnica linda, não sei o quê, e vendeu com tudo. Vendeu ele para o... Como é que é o nome do... Potifar, né? Ele vendeu para os mercadores, o cara que estava passando, que eram os nomes que compravam de escravos, aí eles venderam para ele. E lá, quando chegou na cidade, esses caras venderam para Potifar. É que eu estou indo direto em Potifar. Então, assim, aí tá. Comprou o cara e levou pro porque Potifar, ele trabalhava para o rei, né? Ele era governador? Não me lembro. Era o braço direito. Era o cara lá do rei de Faraó. Como é que era o nome do cara? Gente. O rei do Egito. O oficial do Faraó. Exatamente. O rei do Egito. E aí ele chega lá. É interessante porque quem você vai andar com você, vai te acompanhar. Eu me lembro que uma vez quando eu saí daqui do Brasil, que eu cheguei lá longe em Roma, e eu cheguei lá e parecia que eu ainda estava aqui, sabe? Eu ainda era daqui, ainda estava aqui. Eu senti uma sensação de que eu não tinha saído. Eu estava num lugar diferente, mas eu era daqui. Então, quem você é, você vai levar para onde você. Você vai levar as dores, você vai levar a gratidão. Então, por isso é que é bacana nutrir isso, né? Essa coisa da fala, da gratidão e tal. E aí, então, assim, cara, aconteceu tudo aquilo com ele, mas ele sabia que ele era especial. Ele sabia que ele era amado. Então, ele carregava com ele esse amor, né? Aí, quando ele... coitado do sujeito, olha o que aconteceu com ele. Mas ele não se sentia coitado, não. Ele sabia quem ele era, então ele era benquisto, ele ajudava as pessoas mesmo assim. Então, aí, depois desses sonhos, os irmãos venderam, não sei o quê, jogou no poço, colocou na prisão. Aí tá. Depois que ele foi trabalhar para Faraó, ele ganha... Aí ele estava fazendo as coisas acontecer, estava fazendo um bom trabalho, porque ele era muito gente boa. Ele pega e a mulher de Potifar gostou do sujeito. E aí ela quer ficar com ele, ele diz para ela que não, inventa uma história dele e o cara vai parar na prisão. Chegou na prisão, ele falou, cara, como que eu vou fazer isso com teu marido? Olha aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, e ele, né? Como que eu vou trair ele? Então, por honestidade, por uma questão de consciência,
Esse é outro legado também. Se eu tenho um compromisso com a minha própria consciência, eu não preciso de ninguém para ter um comportamento diferenciado. Por quê? Porque o meu compromisso é comigo mesmo. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa nutrir, né? Mas aí ela inventa lá e é colocado na prisão. Chega na prisão, ele estava sempre pronto a ajudar, porque ele tinha o melhor dentro dele. Ele tinha o amor. Então, chegou na prisão e tinha os prisioneiros lá, sonhou, ele falou, ele ouviu, né? Eles falando lá do sonho, falou, deixa eu vou interpretar para você, sem pedir nada. Porque era dele dar, era dele, ele tinha pra caramba para ele. Então, era dele fazer o bem, era dele ajudar. E aí ele foi lá e falou para os 2 prisioneiros, parece que um, coitado, ia morrer, e o outro, ele foi coisa boa. E aí, esse outro que ia ter com o rei, ele falou para ele assim, eu só te peço uma coisa, a hora que você estiver lá, lembra de mim, porque eu sou inocente. E aí deve ter contado a história dele, e ele falou, pode deixar. Aí ele foi, o cara foi para lá, para perto do rei, e aí um dia esse rei sonha, e ele procurou alguém que fizesse a interpretação. De quem o cara lembrou? De José. Aí ele falou, tem um cara lá que ele falou certinho para mim, não sei o que, eu só não quero não ouvir. Aí trouxe José, e José conheceu o rei, né? Acho que foi no... Eu deixei aqui os capítulos, gente, acho que é 47. E aí José tem a oportunidade de conhecer o rei. E aí José fala, o rei conta para ele o sonho, e José faz a interpretação. E esse rei... E aí foi muito interessante, porque ele não só faz a interpretação, como ele também disse a solução. E ele não se promoveu, não. Ele disse assim, você tem que achar um cara que seja bom. Ele não se promoveu, ele falou, eu posso fazer. Não, ele realmente ele dá. Ele não está esperando querer de volta, porque ele já tem de volta. Então ele pega e fala para ele, olha, faz isso, acha um cara bom, e aí esse cara vai ajudar porque vai vir uma fome aí muito grande. E você precisa se resguardar. E aí o rei olha para ele e vê Deus nele. Ele diz, o Senhor é com esse cara. E aí ele pega e promove esse cara. A governador, né? Governador do Egito. Isso aí? Pois é. Aí ele pega e promove ele. Então, assim, só para fazer um chamado aqui, se a gente não se transformar em bênção, a gente não vai carregar isso com a gente. Então, essa coisa que aconteceu comigo hoje, né? Gente, não foi fruto de separar meu tempo com o Pai, foi fruto de estar fazendo o lance da Santa Ceia, foi fruto dessas coisas que eu estou buscando. E foi difícil voltar, porque é difícil voltar, porque a gente só conhece a religiosidade. Eu tinha medo de voltar e cair na religiosidade. Mas quando a gente quer ter uma comunhão com Deus, a gente vai precisar tomar novos hábitos. E aí, o que acontece? Renato, o que você está lendo aí? Esse negócio da minha Você está falando... Não, você está lendo a Bíblia? Não, você falou aqui, a coisa abriu. Não. Sério? Como, Ascreto? O coisa aqui, ó. Aí eu pensei, caramba, está falando tudo sobre... Caramba! O telefone, né? Esse telefone é terrível. Aí, então... investigando. É isso que a gente precisa. Se a gente não foi amado pelo nosso pai ou pela nossa mãe terrena, a gente precisa descobrir que a gente é amado por Deus. O Gustavo tem uma vida uma história bem difícil, né? De pai, de mãe, não sei o quê. Todos nós aqui tem histórias que nos traumatizou. Mas, no final das contas, se a gente buscar em Deus, se a gente buscar esse amor, mas não é uma religião. A gente tem que buscar e saber e sentir que a gente é amado por Ele. Então, você tem que entrar em confronto com Ele.
você tem que estou buscando, não está funcionando, então eu preciso fazer de outro jeito. Outro dia eu fui acender o meu fogão e eu sempre falo assim, que ele está soprando, né, amor? E aí eu sempre falo assim, fogo. Eu fico brincando com aquilo, fogo. Aí ele pega fogo em tudo. E aí um dia, a semana passada, o bicho não pegava, só pegava fogo de um lado. Aí eu tô, fogo! E o fogo não vinha. Aí veio assim para mim, está tudo certo? Aí eu fui abrir. Quando eu abri, ele estava cheio de água. Eu tinha deixado o leite derramar, estava cheio de leite, na verdade, e aí estava tudo molhado. E eu estava lá, fogo, não ia ter fogo nunca. E aí Deus falou para mim, é assim a vida. Às vezes a gente quer coisas boas, mas a gente não quer, não acertou o troço. Como é que vai ter coisa boa? Né? Então, não é uma mágica, é um processo de crescimento. Então, esse cara, ele foi crescendo num processo onde o pai dele mostrou para ele que ele era inteligente, ia falando, ia enchendo ele dessa verdade. E ele se sentindo amado. Então, o rastro que ele fez na vida dele foi disso, foi de bênção. Aí é um problema dos irmãos, né? Se o pai fez isso, porque um pai, quando escolhe um filho e não escolhe o outro, ele está fazendo errado. Né? Mas eu não estou aqui entrando no mérito dessa questão. Os caras não odiavam José. Os caras falavam, que merda é essa? Eu também sou filho. Qual é o filho que não sente ciúme? Né? Eu não estou falando mal dos caras, não. Os caras só estavam feridos. E a ferida é tão séria que José, apesar de tudo, quando esses irmãos vêm, que tinha fome na cidade, tinha fome lá, quando eles vêm para buscar alguma coisa, ele era governador. O que ele faz? Ele sacaneia esses irmãos. Ele finge lá que eles roubaram para esses irmãos entrarem em encrenca, e aí mas aí como ele tinha, né, como o que regia ele era bênção, ele acabou atraindo a família toda e ele abençoou a família toda, mas ele primeiro ele quis dar né, tirar uma casquinha dos irmãos, que é assim mesmo, que é normal isso. Ele quis dar uma lição a eles, ensinar, né? E principalmente no final é ver que ele tinha perdoado já eles. Sim, mas isso era o que ele era. Então, porque assim, ele realmente estava ferido nesse negócio. Quando os caras chegaram, ele falou, agora vocês vão pensar comigo. Normal, gente, isso é normal. Agora, a lição mesmo que ele deu foi quando ele amou, foi quando ele acolheu. Aí a gente ensina. Eu teve um tempo atrás que eu passei na casa de uma família e eu via muita dor, e nossa. E aí mas eu também vi muita maldade nessa família. E eu deixei um recadinho para elas dizendo assim: eu sempre achei que a dor fazia as pessoas crescer, mas agora eu descobri com vocês que só o amor faz você crescer. Só o amor faz você se tornar ser humano. Então, assim, mas apesar de José ser esse cara abençoado, esse cara, ele era humano. Então, ele foi lá e ele quis se vingar, assim. E aí ele foi lá e fez. Só que a natureza de José era abençoar. Então, você sempre vai pender para a sua natureza. E o legal dessa história é que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa natureza é ser bênção. A gente só tem que trabalhar, né? Porque eu costumo dizer que a gente vem aqui, nessa terra, nasce perfeito, mas adulteram a gente. Então, o adulto, ele é adulterado. Ele não é um adulto normal, ele está adulterado na sua
natureza, né? Então, que a gente possa... Foi mais um cara que a gente trouxe para falar sobre alma, para falar daquilo que tem no mais profundo do seu ser. Paulo foi um cara que escolheu estar fraco como eles, ter temor e ter tremor. Temor é ver Deus como majestade, né? Como é que reverenciar. Tremor é não estar diante de um rei como se nada tivesse acontecendo, ele está abalado, né? Não é medo, não, gente. Não faz o menor sentido você ter medo daquele que diz o perfeito amor não se afasta todo medo. Isso nunca tinha entrado na minha cabeça, né? Apesar de eu acreditar que era. Coitado, cara, eu achava que ele estava ali tremendo já. Então, assim, não é. Então, mais um cara que a gente pode ter noção, vale a pena olhar a história e olhar isso. O que esses caras tinham de diferente? Esses caras que fizeram coisas, que abençoaram nações, né? que realmente fizeram a diferença. O que eles tinham? Então, que ficamos aí pensando na questão, na estrutura emocional de José, na estrutura emocional de Paulo, o quanto José e Paulo sabiam que era amado, né? Porque, assim, só quem realmente sabe quem é, que diz assim, olha, eu sou o mensageiro, o pregador, mas eu vou estar com vocês como fraco. Eu estou escolhendo isso. Porque eu sou, né? Eu vou me comportar para a adoração e não para querer ser reverenciado, né? Então, assim, que a gente possa estar olhando para isso e vendo isso no nosso dia a dia. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei. Quer falar, Gustavão? Não? Tira aí que eu quero ouvir a tua voz. É momento de ficar calado, de aprendizado. Legal. Mas você já trouxe já também a sua comida, né? O seu pão. E quer fazer alguma coisa, amor? Depois ele foi levado para o corpo dele. Isso foi uma profecia que ele determinou na terra. E aí eles levaram o corpo dele para a terra dele. Ele chegou lá. Não, o povo só foi escravo depois que ascendeu o outro faraó. Porque aí eles viram que o povo judeu cresceu tanto que eles ficaram com medo deles tomarem o Egito, tomar as coisas dele. E aí, para ver como que o medo é devastador. É a ausência de amor. O medo é a ausência de amor. É o oposto do amor. Sim. E aí... Não é o ódio, né? Não, o que eles fazem? Por causa disso, eles que tentam assolar o povo. Entendeu? Então, aí é o que acontece aquele negócio todo. Só que, mesmo assim, o povo não deixou de crescer. Não tem como. A própria vida de José, né? Foi levado à prisão, foi jogado no poço, e não deixou de crescer. O interessante, assim, que eu acho dessa história, que eu amo essa história de José. É? Eu amo essa história de José, porque eu já pedi a Deus várias vezes isso. Eu disse assim, eu quero ser como José, onde eu tocar, seja benção, porque onde eu pisar minha planta no meu pé, que eu seja benção. E o que é interessante da história de José, ele passou por tudo, mas você não vê uma vírgula
na história dele do que ele murmura. Então, essa é uma característica de quem sabe que é abençoado. Ele não murmura, mas assim, nem percebe. Por que eu estou passando por isso? Não, cara, ele só está ali, cumpriu o que tinha que cumprir, a injustiça que teve que passar, mas ele em nenhum momento ele abre a boca para dizer, cara, eles fizeram isso, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Cara, não Sim, tem mas nenhuma. Então é isso que a gente tem que compreender. Não foi de graça isso. Não, nada é de graça. Por que não foi de graça? Porque ele foi dotado de amor. Ele foi, o pai dele mostrou isso para ele, o quanto ele era amado. Então, assim, se a gente não está conseguindo fazer isso, é porque não está tendo amor suficiente plantado em nós. Né? Por isso que existe essa coisa de Deus. Porque, assim, se os nossos pais não estão fazendo o que deveria fazer por nós, que era encher a gente de amor, não estou falando mimo, não. Estou falando criar bobão, não. Estou falando criar gente esperta, amar. Mas, se não estão fazendo isso, Deus faz. Né? Eu costumo dizer que eu acho muito interessante, assim, eu me senti, nossa, né, eu sempre me senti amada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, eu acho que eu sempre recebi muito pelos primos, acho que eu sempre recebi muito amor, mas, assim, quando eu vim para ser disciplinada por Deus, ele me corrigiu tanto, naquilo que eu achava que estava certo. Realmente, ele pega a gente, ele transforma a gente, ele faz um vaso novo, né? E é interessante, porque, assim, a gente aprende com essas coisas. A gente aprende na dificuldade. Mas aquele que tem esse respaldo do amor, ele vai aprender diferente. Aliás, quem reclama não aprende, né? Quem reclama não aprende, não evolui, não. Né? Então, assim, mas quem tem amor, e aí quando Deus veio e ele começou a me corrigir, ele começou a mostrar para mim, e eu, né, passei por muita coisa aqui, mas eu não via como se fosse, o mundo está contra mim, olha o que eu vim fazer aqui, aquela igreja que só me sustentou 6 meses, óbvio, né, eu tinha horror da hipocrisia, hoje cada um vai fazer conforme quer, eu não tenho nada a ver com isso, não vou pagar por isso, né, mesmo porque quando eu tive que falar, foi falado, mas, assim, não tinha raiva, né? Então, a gente, quando a gente vê uma pessoa reclamando muito, é que ela está cheia de dor. E aí, coitada, atrai o tempo todo as piores coisas, né? Não consegue ver o melhor. Então, a gente tem várias pessoas que são parecidas com José, que são parecidas com os irmãos de José, coitados também, que eles só estavam fazendo aquilo que fizeram com eles. Então, o legal é que a gente, é aquilo que a Renata falou, eu quero ser como José. Ok, se a gente quer ser como José, se a gente quer ser como Paulo, vai ter que se porque com ferida não vai dar. Isso é um processo. É um processo. É um dolorido. Não, é de morte. Uhum. É realmente você morrer do velho homem e renascer novamente. E aí, quando você renasce novamente, você renasce já com a paternidade dele. Aí o amor é pleno. E aí você começa a aprender o amor dele. E aí você começa a viver o amor dele. E aí você começa a se identificar com ele. E aí você chega assim, hoje... O exemplo, cara, assim,
Ontem, meu carro começou o freio dar problema, a arranhar. Falei, cara. E no final da noite, eu falei, caramba, amanhã eu vou ter que ver esse negócio, porque senão vai estar. Aí eu fui, mandei mensagem para o Coisa, você tem uma oficina para o Thiago e para o Kelvin, né? Que aqui próximo, tal, eles me indicaram. Eu fui lá. Aí eu fui, chegou lá, a partilha 300 e poucos reais, mais 80 reais de mão de obra. Aí eu falei, você podia falar assim, cara, não, mas eu agradeci, obrigado, pai, porque você me... Eu não esperava por isso, mas eu tenho condições de pagar isso hoje. Aí eu fui, pechinchei, o cara me deu um descontinho lá de 30 reais, aí ficou por 380 reais. Aí troquei a pastilha. Troquei a pastilha, eu estava trabalhando agora, antes de ir para cá. Aí eu estou na estrada, com a passageira, andando a 40, 50 quilômetros por hora. Um Motorola Toyota cruzou na minha frente, assim, do nada. Mas, do nada. Eu dei uma freada e joguei. Se eu não tivesse trocado o meu coisa, eu tinha chapado o carro. Que interessante. Eu falei assim, cara... Eu conversei assim, e contei para a passageira. Falei assim, olha, eu troquei o freio hoje à tarde. Deu o quê? Fui trabalhar até tarde, mais de 3 horas da tarde. Eu troquei as pastilhas de freio. Se eu não tivesse trocado as pastilhas de freio, nós tínhamos colidido com o carro. Que maravilha. Não, isso é tremendo. Eu só dei graça, senhor. Obrigado. E 380 reais mais abençoado. Ai, se você pudesse, isso. Tinha ficado, né? Se tivesse quando eu ia dar uma pancada, eu não estava com velocidade, mas o cara. Mas o cara. Isso, e o cara, mas assim, passou assim. Aí eu joguei para o lado, se eu não. E o reflexo, né? Que deu também. Por coisa veio tudo. Aí eu falei assim, já pensou? E eu falei com ela, já pensou? Se você não tivesse também com cinto? A primeira coisa que eu falo, bota o cinto, por favor. Colocou o cinto, por favor? Aí ela, caramba, como é que pode, né? É aquele negócio do fogo, né? Você quer que a coisa aconteça, mas entra dentro do carro, não coloca cinto, sabe? Não vou gastar não, porque faz por menos, não sei o quê, né? Mas como é que vai querer que a coisa funcione? Cara, então, isso é maravilhoso. Eu falei, aí eu senhor, obrigado. Obrigado, porque senão ia ser um acidente feio, sabe? E eu falei assim, cara, na hora eu contei o testemunho para ela, assim, nossa, assim, E a pessoa, é maravilhoso isso. E a gente vive isso. Então a gente realmente tem que ser grato por tudo, porque ele tem nos livrado, ele tem nos abençoado, e vem as coisas, e ele nos dá condições de fazer, né? Tanto, cara, beleza? Isso. Vamos embora. Daqui a pouco eu vou chegar e conseguir mais. Ele sempre vai me suprir. Sim. Não me falta. Né? A gente que fica... Não, eu falei assim, então, não é à toa também que tinha que vir para cá para contar isso, né? Para falar, corroborar com essa questão do que é isso. É viver nessa dependência de saber que você é realmente amado. Você é filho dele. E você tomar posse disso, é necessário realmente você morrer e voltar. E aí, quando você volta e você começa a aprender isso, nem o céu mais é o limite. Nem o céu é o limite. Eu estou pensando aqui, né? A gente começou essa coisa, ele falando qual é o referencial. O referencial
é a igreja de Pentecostes. E aí eu estava aqui agora pensando sobre isso, o Renato está falando. A igreja de Pentecostes, ela viu Jesus fazendo tantas coisas, né? E ela tinha certeza que ela era protegida e que ela podia fazer o bem. Porque era o bem que prevalecia. Olha que interessante. E é isso que a gente tem que ter certeza. A gente tem que ter certeza que a gente é amado. E isso não é. Levantar a mão é igualzinho você fazer a festa do casamento. Achou que casou, casou nada. Você vai casar a hora que estiver no dia a dia, tendo que fazer as coisas dentro de casa, tendo que... Tantas coisas. Né? Isso é casamento, é no dia a dia, né, amor? Não é a festa de casamento. Aquilo ali não faz nada. Só para o outro ver. E engraçado, né? A gente começa a viver isso, a gente começa a ficar ousado. Porque o Senhor nos dá essa autoridade. E eu tenho vivido isso, eu tenho tentado praticar isso. Essa semana também, 2 dias atrás, chegou uma menina no meu carro, ela tinha deficiência motora. Ela tinha um braço torto e tal. E aí eu estou conversando e ela começou a murmurar, né? Pô, que na minha vida não sei o quê, papapá. Aí no final, quando eu falei assim, mas isso vai mudar agora. Agora, isso não depende só de mim, não. Você acredita em Deus? Depende de você. Então, eu vou orar por você. E aí eu orei para o Senhor. Esses problemas que você falou aí, depois, é o mínimo. Eu quero orar pela sua saúde física. E aí, meu irmão, eu comecei a orar. E orei pela restauração dos músculos, dos tendões. E eu falei assim, eu vou te dizer um negócio. Eu vejo você batendo palmas, a mão levantada, assim, ó, com os braços todos funcionando. Eu vejo isso e materializo isso. Que você possa também viver e materializar isso, porque isso aí não te limita. Coisa toda, mas se você crer, isso aí, os teus músculos se renovam, os teus tendões renovam, e eu tenho orado e feito isso. Isso é maravilhoso, porque eu vejo nos olhos das pessoas o brilho quando a gente ora e demonstra essa certeza, sabe? Essa crença que é possível, que é verdadeiro isso. Então eu vi os olhos delas cheios d'água, emocionada, por saber que aquilo ali deve ser um trauma, uma dor que ela deve carregar isso pela vida dela toda. Porque limita a pessoa, né? Então, tem essa limitação. Então, isso eu faço assim, Senhor, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de poder mostrar ao Senhor essas pessoas, esse Senhor que é o Senhor dos impossíveis e que está disponível. E as pessoas ainda não sabem que o Senhor está disponível. Que a gente possa apresentar o Senhor dessa maneira para esse mundo que o vê tão longe, ele está tão perto, tão próximo de nós, e querendo nos abençoar. Sabe? Então, isso é maravilhoso. Sim. São 10h14. Ô, Gustavão, que legal que você veio, e a gente está muito feliz pela tua presença aqui, pelas novidades que você trouxe. E a gente quer dizer aos inscritos, aos espectadores, eu não sei quem que vai chegar aí, e que assim como a gente está aprendendo, como a gente está fazendo ensaios, né, como o Renato disse aqui, que você também possa fazer os seus ensaios. E que você possa saber de que primeiro vai acontecer com você. Porque tudo é a partir da gente, né? Porque o outro tem gente que não lê a Bíblia, mas se ele vê a sua vida, ele vai estar lendo a Bíblia. Então, a gente precisa entender de que é em mim.
Aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer em mim, e isso vai fazer com que, igual mesmo a igreja de Pentecostes, Jesus foi lá, fez com eles, aconteceu com eles, e aí eles puderam ver, puderam isso. Abre o som. Acaba refletindo no outro. Né? Quando você tem, isso, acaba refletindo no outro. Exato. Né? Você deu muito amor, então você recebeu amor também dos seus primos, de todos, porque você é uma pessoa amável, você dá amor às pessoas, e aí é aquilo que você vai receber, é a troca, né? É aquilo que você dá. E a gente... Né? Depende se tem para dar também, né? Tem gente que não tem para dar, mas quem tem para dar, que dê, né? Exatamente. E a gente está aqui para isso. Sim. Para abençoar. Né? Mas sim. Quando eu não consigo fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso fazer coisas para me sentir feliz. Uma das coisas legais é você se tornar a própria gratidão. E como eu posso fazer isso? A gente tem que renovar a mente, isso é bíblico. Renova a sua mente, para que você possa receber, está lá. Então, assim, se a gente tiver uma mentalidade, que o que ele falou, quebrou tudo, ó, né? E aí ele vai refazer de novo, porque a gente precisa da mente renovada, para a gente poder estar... para a gente poder estar recebendo isso, estar vivendo. Né? Essa coisa da gente poder também se humanizar. Entender de que o outro tem uma fraqueza maior, o outro tem menor, mas que todos nós estamos crescendo, todos nós está indo em busca de uma verdadeira vida. Né? Eu tinha um negócio que estava bem interessante para falar, mas eu acabei esquecendo. Depois, se eu lembrar, eu vou colocar lá no estúdio. Mas, hoje, teve um dia que eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre essa coisa da verdade na igreja, né? E aí, uma vez eu fiz parte de um grupo que ele via, que ele organizava para fazer os acampamentos. E aí, a gente tinha que ver, e aí uma moça falou, tem que ver aí como é que vai ser os biquínis para poder ir na piscina, né? E aí eu falei, assim, não, porque tem que comprar até, ou então tem que falar para as pessoas comprarem um biquíni que tem uma calça maior, não sei o quê, né? Para não ir de fio dental. Para não ir de fio dental. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, para poder não escandalizar, mas vocês estão falando das meninas crentes, das meninas dentro da igreja? Sim, delas mesmo, principalmente. Eu falei, eu era nova, assim, né? Eu falei, não estou entendendo. Porque, apesar de eu não usar coisas tão escandalosas, né, era mais fininho e tal, e depois de Deus, eu falei, vou ter uma coisa mais decente, né? A nossa mentalidade muda. E elas já estavam lá há muito tempo. E eu falei, mas se é nossas, a gente tem que deixar. Não pode. Mas por que deixar? Porque a gente precisa ver como é que elas estão. Porque se você falar que vai ter que ir assim, como que você vai saber o que elas estão fazendo, né? Da própria vida. Às vezes faz isso porque não se ligou, porque às vezes está precisando de alguma coisa, né? Então a gente precisa ver como é que está. Se nós somos a equipe, nós vamos cuidar deles. Aí cada um olha, senta do lado, conversa, descobre por que ainda está assim, né? E aí a pessoa dizendo para mim,
Mas existem as leis, as regras, pois as regras só servem para os pequenininhos, né? Porque para os grandes está tudo certo. Pode fazer o que... E outra coisa, isso estimula a hipocrisia, a farsa, né? E tem 3 guerras que você precisa comprar. Não compre uma máscara, não seja um religioso e não entre na mídia. Na mídia, no sentido assim, querer aparecer. Acho que nem Paulo, olha, eu decidi ser fraca, né? Não queira ser, sabe? Porque isso não vai levar a campo. Então, que a gente possa estar aprendendo essas coisas. Gente, muito legal estar aqui com vocês. Se deixar, eu não paro de falar. Obrigada, um excelente final de semana. E que a gente possa estar crescendo junto. Beijo. Tchau, Gustavo. Tchau. Beijos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E já estou com saudade. Pois Estou com saudade de todos vocês. Hein? A gente também. Venha para cá. Estou pensando em atravessar a telinha. Chama aquela pessoa e vem para cá um pouquinho. Sim, sim. Fala. Eu pretendo voltar aí. Pretendo voltar. Eu gostei muito dos momentos aí. Foi de aprendizado e marcou na minha vida, né, na minha história. E eu pretendo voltar. Porque eu quero aprender mais. Eu estou com sede. Ai, que ótimo. Volta. E aqui é no dia a dia mesmo. Nem no inverno para você se divertir. Ele não vai sair debaixo das cobertas. Para viver uma nova emoção. Briga mesmo, bem quiser. Vai gostar. Um beijo em vocês todos. Tchau, Deus primo. abençoe cada um. Tchau, primo. Tchau, primos. Tchau, Márcio. Depois a gente se fala. Tá? Beijo grande. Beijo. Beijo.